A paz do Senhor, estamos mais uma vez aqui para mais um vídeo. Na tarde desse dia eu quero vos falar a respeito de Boaz. Boaz era um homem valente, poderoso. Diz aqui, está escrito no livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 1, diz assim, ó. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. Irmãos, na tarde desse dia eu escolhi falar sobre este homem, Boaz, porque muito me chamou a atenção todas as qualidades deste homem. Primeiro, a descrição dele, homem valente e poderoso. Para que eu possa adentrar na história de Boaz, eu gostaria apenas de relatar um pouco só da história desde o início, ainda que a minha esposa vai estar falando a respeito de Ruth, né? Ela estará pregando como nós estamos nessa jornada, nesse projeto de pregarmos e falarmos a respeito dos homens da Bíblia e eu falando dos homens da Bíblia e ela falando das mulheres da Bíblia. Vou falar de Boaz e ela vai estar falando de Ruth. A história começa nos falando a respeito de Elimeleque, que era um homem de Belém, de Judá, um homem que estava ali e houve uma seca, né? Houve um tempo de seca em Belém de Judá e eles souberam que havia, né, bonança nas terras de Moabe. E ele foi para lá com a sua esposa e com seus dois filhos, Malom e Quilion. E diz a história que quando eles chegaram lá, eles logo em seguida passaram-se 10 anos e veio a falecer Elimeleque. E ali Noemi já estava com os seus dois filhos, Malom e Quilion, já adultos, e eles se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Ofra e a outra se chamava Ruth. E ali houve casamento entre eles. E logo em seguida, depois vieram a morrer também os dois, Malom e Quilion, os filhos de Noemi. E Noemi se vendo agora sem ninguém na terra alheia, né? Ela soube que havia novamente chuva, havia fartura novamente em Belém de Judá, e ela voltou às suas origens, à sua terra. E despedindo-se das suas noras, né, que agora já havia morrido, seu esposo, seus filhos já haviam morrido, ela se despedindo, ela mandou que as suas noras voltassem à casa de seus pais, Ofra e Ruth. Ofra aceitou a sugestão da sua sogra e voltou para a casa de seus pais. A Ruth, porém, se apegou a Noemi e disse que não voltaria para a sua família, mas que para onde ela fosse, ela iria junto. Ela se apegou tanto à sua sogra que ela acabou falando aquelas palavras que são muito lindas, que com certeza minha esposa vai estar relatando. Ela diz, aonde fores, irei eu, aonde morreres, morrerei eu, seu Deus será o meu Deus. Tudo, ela se apegou tanto à sua sogra que ela acabou usando essas palavras. Mas não é de Ruth que eu estou falando, né? Nós vamos até, voltando, Noemi chegou nas terras de Belém de Judá, junto com a Moabita, Ruth, e quando chegou ali, aquelas duas mulheres, ela viúva, ela tinha vendido as suas terras, a Noemi, antes de sair, Elimeleque tinha vendido, e Israel havia, naquela época, né, havia a remissão, né, ordenada por Deus, que todo aquele que vendesse as suas terras, depois de um tempo, ele poderia adquirir de novo. E quando Noemi chegou, a Ruth, com a sua nora, ela foi até os campos à procura de um emprego. Naquela época era muito difícil, né? A mulher não tinha essa disponibilidade, apenas como ela foi ali para ir, não como uma trabalhadora, mas apenas como porque eles deixavam, né, os restolhos, né, o resto para os estrangeiros, aqueles que chegavam, né, aqueles que precisavam, os pobres
que ia naquelas vidimas, que ia naquelas eiras, né, à procura de algo, né, e eles deixavam ceifar o restante. E Ruth foi e chegou nas terras de Boaz. Boaz, que era esse descendente, né, esse parente que seria o remidor das terras de Noemi. Né? E ali conta a história que aquele homem, como eu li nesse capítulo 2, versículo 1, né, que diz que era um homem valente e poderoso. Interessante que quando Ruth está lá, a Moabita, ele está lá no meio dos servos de Boaz, Boaz chega e é-se conhecido, né, aquele varão como um homem de Deus pela sua saudação. Ele chega e mostra-se um homem religioso, né, porque ele chega e quando ele chega ali, ele diz: o Senhor seja convosco, e disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Era uma saudação religiosa, né? Uma saudação de bênção sobre os seus servos, né? E outra característica de Boaz é que ele era um homem observador. Ele viu que havia uma pessoa diferente. Ele perguntou: quem é esta moça? E disseram: esta é Ruth, a Moabita, que veio junto com a sua sogra Noemi, que está de volta. E ele, prestativo, né, falou para ela: olha, filha, fica aqui nas minhas terras, o que precisar, quando tiver sede, vai aonde estão os servos e vai lá e se serve. Na hora do alimento, né, ele levou ela até ao local onde eles comiam e deu-lhe da sua comida. Diz que sobejou que ela levou para a sua sogra também. E ele era um homem muito cuidadoso. Ele disse para os seus servos: ó, ninguém toque nessa moça, mas guardai e deixai ela, e de maneira nenhuma a toqueis. Né? Ele tinha um cuidado especial, deu ordem para que ninguém viesse a tocá-la. Reconhecendo o valor, né, de Ruth, porque ele disse: filha, eu ouvi falar da sua benevolência para com a sua sogra. Então, quer dizer, ele dava valor, né? E ele abençoou ela: olha, bendito seja tu diante de Deus, e que ele venha prosperar na sua vida pelo que tu fizeste pelos defuntos, né? Pelo que tu fizeste pela tua sogra. Ele abençoou a vida de Ruth, né? E desejou o bem para ela, né? E ele era um empresário, trabalhador, né, dedicado, que diz que quando no final da cega ele estava lá junto com seus trabalhadores. Ele poderia, ele era o dono do local, de lá, mas não, ele estava lá na eira junto, né, com seus trabalhadores, fazendo o serviço braçal juntamente lá, comandando tudo, se dedicando àquilo que ele pertencia, né? Ele era um empresário, trabalhador e dedicado nas suas tarefas, né? Era respeitador. Diz que quando a Noemi instruiu, né, a Ruth para que ela chegasse naquele homem, e o que eu acho interessante, para não defamá-la, né, porque havia essa tradição, porque quando havia o remidor, era necessário que a moça se colocasse lá aos pés do remidor e ele a cobrisse, né, ou seja, ele a usasse, ele fizesse. Ele não, ele respeitou e disse: não, para que ninguém saiba que houve uma mulher na eira, saia antes do sol nascer. E mandou que ela saísse dali, ainda lhe ofertou, né? Ele lhe deu um presente para que ela levasse para ela e a sua sogra para sustento. Ele dizendo que havia um outro remidor mais chegado do que ele. E ele, precavido, foi até aquele outro remidor e perguntou se ele iria remir, senão que ele estava disposto a fazer a remissão daquelas mulheres. E expôs o caso, que ela tinha voltado, que era necessário que voltasse as terras a Noemi. E Boaz ali, ele mostrou as suas qualidades, né? Aquele homem é um homem de valor diante de Deus, né?
a ponto dele ter sido, irmãos, é tão interessante quando a gente entra na história de Boaz, porque ele vem de uma descendência, né? Ele vem lá de cima, lá da raiz, né? De Judá. Diz que Judá e Tamar tiveram filhos, que era Pérez né? Dessa descendência de Pérez veio Hezron, de Hezron veio Rão, de Rão Aminadab, Naasson, Salmão, que era o pai de Boaz. Essas coisas, Boaz ainda veio a ser, né, um grande homem na presença do Senhor, porque isso era a sua ascendência, que ele veio lá de Pérez, e a sua descendência veio quem? De Boaz. Ele se casou com Ruth, ele remiu a Noemi, se casou com Ruth e tiveram um filho que veio ser a Obed, que Obed foi o pai de Jessé, que Jessé foi o pai do rei Davi. Quem não conhece a história do rei Davi? Então ele entrou, né, nessa descendência, né? E quando a gente vê também Boaz, né, ele vem uma outra descendência, né, que nós iremos falar também mais tarde, numa outra história, que ele é descendente também de Raabe, né, a meretriz, que entrou na descendência, né, do nosso rei Jesus, né? Então, irmãos, é algo de tremendo, de maravilhoso quando nós fazemos alguma coisa, né? Nós prestamos algo para Deus, né? Então, esse Boaz é uma história linda que eu quis, né, expressá-la nesse vídeo, porque verdadeiramente foi um grande homem de Deus, né? Porque ele mostrou, né, aqui pelas suas qualidades, ele era valente, ele era poderoso, ele era um religioso, ele era observador, ele era prestativo, ele era cuidadoso, ele reconhecia o valor dos outros, ele era abençoador, ele desejava o bem para o seu próximo, como Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Ele era um empresário trabalhador dedicado, ele era respeitador, ele não difamava as pessoas, ele era um homem precavido e ele tinha grandes qualidades diante de Deus. É por isso que ele entrou na genealogia de Jesus, um homem que tinha uma estima grande, eu creio, pelo nosso Deus, né? E nessa tarde é essa a mensagem que eu deixo para você, para que nós sejamos um Boaz na vida, né? Para que nós tenhamos esses predicados, né, que foram colocados na vida de Boaz. Se você gostou da mensagem, venha se inscrever no canal, venha dar o seu like, venha apertar o sininho para receber as demais mensagens posteriormente que nós estivermos gravando. Que você seja sempre abençoado com tudo que nós estivermos postando, porque isso vem do coração de Deus para mim e para você. A paz do Senhor, que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Amém.